Eu convido para fazer uso da palavra para uma comunicação inadiável a querida colega Vanessa Graziotin, que representa o estado do Amazonas e todas as mulheres do Brasil nessa casa. Muito obrigada, senhor presidente, senador Jorge Viana, senhores senadores, companheiras e companheiros. Senhor presidente, no dia de ontem, o Jornal do Senado publicou, há 2 dias, uma importante matéria fazendo um profundo diagnóstico da situação da Defensoria Pública no Brasil. Que recentemente um levantamento feito pela Associação Nacional dos Defensores Públicos, a ANADEP, em parceria com o IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicado, essas duas entidades, em parceria, realizaram um profundo estudo e lançaram um importante trabalho que é intitulado o Mapa da Defensoria Pública no país, no Brasil. As defensorias públicas, senhor presidente, como todos sabem, elas têm a função de oferecer de forma integral e gratuita a orientação jurídica e a defesa judicial e extrajudicial dos direitos individuais e coletivos às pessoas que necessitarem, às pessoas que não tenham condições de pagar um advogado. Apesar de serem estaduais, senhor presidente, as defensorias, elas não estão vinculadas, atreladas aos governos dos estados. Elas detêm uma autonomia que serve para que os defensores possam exatamente representar os interesses e os direitos dos cidadãos sem qualquer interferência ou constrangimentos, já que dentro da Defensoria cada advogado tem liberdade e independência para atuar da forma que achar melhor em cada caso. Qualquer cidadão que necessitar de orientação jurídica e que não tenha condições de arcar com seus gastos e pagar um advogado, eles podem procurar a Defensoria Pública. Portanto, senhor presidente, sem dúvida nenhuma, dentro do sistema jurisdicional brasileiro, a Defensoria cumpre um importante papel. E no Brasil, infelizmente, nós temos um poder judiciário que podemos dizer que é um poder valorizado, um poder consolidado. Da mesma forma, isso ocorreu e hoje nós temos também o Ministério Público Federal como um órgão com autonomia e um órgão com muito poder. Para que todos tenhamos uma ideia, no Brasil, nós temos, os estados brasileiros, com aproximadamente 11.800 magistrados e 9.950 aproximadamente membros do Ministério Público, senhor presidente. Enquanto nós temos quase 12.000 magistrados, quase 10.000 membros do Ministério Público, nós temos em torno de 5.000 membros da Defensoria Pública, somente, ou seja, menos da metade do número de magistrados e quase a metade do número de procuradores, ou seja, de membros do Ministério Público. Isso significa dizer que uma parcela muito importante da população mais necessitada do nosso país não tem acesso à Defensoria Pública e não tem acesso à Defensoria Pública por falta de defensores. Esse estudo, o Mapa da Defensoria Pública no Brasil, senhor presidente, ele deixa claro e desnuda a realidade da falta de defensores públicos no Brasil. Aproximadamente 72% das comarcas brasileiras não contam com a presença de defensores públicos. Os defensores públicos, eles só estão presentes em 754 das 2.680 comarcas do Brasil. O déficit, portanto, de defensores públicos no Brasil ultrapassa a casa de 10.500 profissionais, considerando os cargos que estão
criados e não estão ocupados com os cargos que devem ser criados. Nós temos hoje mais de 3.400 vagas de defensores públicos, senador Paim, vagas que foram criadas e não estão ocupadas. Isso sem falar das mais de 7.100 que precisam efetivamente ser criadas em todos os estados brasileiros, senhor presidente. De acordo com essa pesquisa, o mapa da Defensoria Pública no Brasil, dos 8.489 cargos de defensores públicos criados em todo o Brasil, somente 5.054 estão ocupados efetivamente, o que representa aproximadamente 60%. Além disso, prestem bem atenção, Vossas Excelências, além disso, no Paraná e em Santa Catarina, dois importantes estados, dois dos estados mais desenvolvidos do Brasil, né, foram os últimos estados a criarem as suas defensorias públicas, ou seja, elas foram criadas no Paraná no ano de 2011 e em Santa Catarina em 2012. E apesar de terem sido criadas, ainda não foram efetivamente implantadas. Assim como nós temos dois estados onde sequer as defensorias foram criadas, em Goiás e no estado do Amapá. Então, isso mostra um problema muito grave. Somente o Distrito Federal e Roraima é que não apresentam um déficit de defensores públicos. Os que têm falta de até 100 defensores públicos são os estados do Acre, o estado de Vossa Excelência, senador Jorge Viana, o estado do Tocantins, Amapá, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rondônia e Sergipe. Os demais estados, eles têm déficits ainda maiores em números absolutos, onde mais falta defensor público são exatamente nos estados mais populosos, nos estados de São Paulo, Minas Gerais e na Bahia. No meu estado do Amazonas, nós deveríamos ter em torno de 170 defensores públicos e temos efetivamente 47 defensores públicos somente. Em outras palavras, para quem está nos assistindo, entender melhor o que significa isso. O que isso significa é que os mais pobres desse país não têm acesso a advogados e o Estado teria o dever de colocar à disposição dos mais humildes advogados de forma gratuita, porque são pessoas que, no geral, recebem até 3 salários mínimos e que não têm condições de arcar, não têm vencimentos, não têm salários, não têm meios próprios de arcar com advogados. E as defensorias públicas, elas atuam nas áreas civil, criminal, de infância e juventude e de execução criminal, senhor presidente. E diante desse quadro, eu penso que é muito importante que todo o parlamento brasileiro, que nós parlamentares, possamos cada vez mais apoiar a luta dos defensores para que, primeiro, eles vejam o quadro de defensores formado em todos os estados brasileiros e, em segundo lugar, aprovar e apoiar algumas medidas que tramitam no Congresso Nacional. Uma delas é a PEC 207 de 2012, o projeto Jorge Viana, a PEC 207, que é de minha autoria, que já foi aprovado aqui no Senado Federal, neste plenário, e está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados. E lá também há um pedido de urgência, há pedido de prioridade para que a matéria seja votada no plenário também da Câmara. E a PEC, ela apenas determina, assim como as defensorias públicas estaduais conquistaram a sua autonomia, a PEC, o projeto de emenda constitucional, também determina a autonomia à Defensoria Pública da União e do Distrito Federal. São pouco menos do que 500 defensores públicos que atuam nas instâncias superiores da justiça brasileira, mas ter autonomia para esses profissionais, como tem autonomia as defensorias estaduais, é muito importante. E uma outra medida, uma outra emenda constitucional, senhor presidente, que também está tramitando, é uma medida. A emenda constitucional 247 de 2003, de autoria dos deputados Alessandro Molon, André Moura e Mauro Benevides, que estabelece que o número de defensores públicos deva ser
proporcional à efetiva demanda de serviço, ou seja, deva acompanhar o número de magistrados e o número de procuradores, de membros do Ministério Público. Então, eu quero aqui cumprimentar, primeiro, os meios de comunicação da Casa, que, ao divulgarem esse mapa da Defensoria Pública no Brasil, prestam um serviço público muito importante, não só a esses profissionais, mas à sociedade brasileira, às pessoas mais humildes, mais carentes, mais pobres, que não têm dinheiro para pagar advogado e que precisam. E aí precisamos de ter no Brasil uma defensoria pública forte, senhor presidente. Muito obrigada. Eu cumprimento Vossa Excelência, senadora Vanessa Graziotin. Queria cumprimentar a todos e todas que nos visitam aqui. Sejam bem-vindos ao Senado Federal.